Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 13 de dezembro de 2022. Bom, percebamos que a verdade nos conceitos humanos, nas concepções humanas, ela vai se alterando com o passar do tempo, ela vai se modificando. Então, coisas que antigamente eram improváveis, que eram negligenciadas, hoje em dia passam a ser colocadas num pedestal, passam a ser aceitas. E coisas que antigamente eram aceitas, que era possível fazer, hoje em dia não se pode mais. Então as concepções daquilo que é humano, daquilo que a mente humana faz, elas vão sendo modificadas, elas vão sendo adulteradas. E a humanidade vai passando por processos. E há também coisas do tipo, dos pontos de vista nosso, em que a gente pode olhar para alguma coisa e falar a verdade. Mas no mesmo assunto a gente pode olhar para outro ponto e falar que é verdade também. Então a verdade ela acaba sendo muito subjetiva nas concepções humanas. Por exemplo, na política, a gente pode pensar no seguinte: eu não devo me preocupar com a política porque eu não posso controlar ela. Então eu devo dar valor e investir a minha energia naquilo que eu posso controlar. Eu vou olhar e vou falar que é verdade. Agora, do mesmo modo, a gente pode olhar e dizer, não, a política ela é muito importante porque ela afeta na nossa vida diretamente e indiretamente também, então a gente deve lutar pela política. Eu vou olhar e vou dizer que é verdade também. Então, são coisas que a gente pode interpretar de formas diferentes, com situações diferentes, e enxergar como sendo uma verdade. E acima das verdades humanas, há as leis de Deus, as leis imutáveis, intangíveis e perfeitas de Deus, né? Então, as leis que jamais podem ser mudadas, as leis que não têm lacuna nenhuma, que nem um grãozinho de areia passa sem estar nas leis de Deus. Essas leis que fazem com que o diabo esteja na lama, imerso na podridão e não consegue fugir, não consegue escapar, não consegue sair das leis de Deus. Então nós, seres humanos, também. Então coisas do tipo, tudo que se planta se colhe, é preciso se levar ao pé da letra, né? Porque cedo ou tarde vai vir a colheita, vai vir a separação do joio e do trigo e tudo mais. Então nessas questões a gente precisa perceber que no cenário atual a humanidade está imersa em banalidades, em assuntos superficiais, em coisas que não agregam em nada para a vida, né? Não que a gente deva se preocupar com isso, não que isso seja um problema, mas percebamos que tudo aquilo que a humanidade fala, tudo aquilo que a humanidade faz e tudo aquilo que a humanidade busca é pó, é banalidade, é coisa que não acrescenta em nada para as pessoas. Mas em relação a isso, é importante perceber que a gente não consegue ter assuntos filosóficos, não consegue ter assuntos espirituais, não consegue ter assuntos profundos com todas as pessoas ao nosso redor. Então é preciso, claro, cuidar com quem que a gente anda, mas perceber também que nem sempre a gente tem disponível, infelizmente, né? Disponível para nós a profundidade nas coisas, os assuntos profundos, os pensamentos profundos, as experiências profundas com as pessoas. E assim é o mundo que a gente vive, e a gente tem que viver com isso. E apesar disso, a espiritualidade continua presente em nossa vida. Então é preciso prestar atenção nisso também. Conclusão do vídeo: é preciso ter cuidado com quem que a gente anda, de fato, e é preciso às vezes fugir um pouco daquilo que a humanidade fala, daquilo que a humanidade faz, das tendências humanas, mundanas, que são muito falhas, né? Em que a gente já vê o mundo decaindo cada vez mais. Eu gosto muito de procurar lugares como esses, em que eu gravo os vídeos. O momento em que eu gravo um vídeo é um momento em que eu tenho uma introspecção, é um momento em que eu consigo falar comigo mesmo, é um momento em que eu sinto minha presença, é um momento em que eu me sinto à vontade em gravar, é um momento em que eu estou comigo mesmo.
Então, às vezes é melhor buscar um momento a só, um momento mais solitário, uma solitude, diferente de uma solidão, do que ficar com determinadas pessoas à nossa volta, em determinados momentos, claro, porque a gente nem sempre tem a profundidade com as pessoas em nossa volta. Agradeço muito a quem assistiu, a gente se vê no próximo vídeo. E os comentários também são muito importantes. Valeu!